você ainda tem dificuldade de colocar, estabelecer limites nas suas relações? Então fica comigo até o final desse vídeo, que nós estaremos falando hoje como a gente pode fazer isso com amorosidade, sem medo de perder o amor, sem medo de agradar o outro e assim a gente continuar nesse círculo vicioso de não saber estabelecer os limites e principalmente como queremos ser tratada. Se você lembrou de alguém que não sabe colocar limites, já compartilha esse vídeo, já deixa o seu like aqui, porque nós vamos hoje estar falando sobre este assunto que é extremamente importante. Todas as nossas relações dependem de como nós estabelecemos e queremos ser tratadas. Mas hoje o que eu mais ouço é exatamente isso. Eu não consigo dar limites para o meu filho, meu parceiro, minha parceira não me tratam como eu gostaria, minhas relações sociais, meu chefe, profissionais, enfim, também não me tratam como eu gostaria. E isso acontece por quê? Porque normalmente nós não estamos nos dando, nos sentindo o devido valor. E nós temos um medo muito intrínseco lá desde criança, que é o quê? Nós temos que agradar. Então a gente acredita que se a gente estiver falando o que a gente gostaria, falando das nossas necessidades, nós não estaremos recebendo o amor que deveríamos. Isso é muito inconsciente. Porém, é isso que eu atendo todos os dias e ensino pessoas a saberem colocar isto com amorosidade. Se você ainda não me segue, começa a me seguir aqui no canal. Eu sou Lu Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e ensino técnicas de controle mental para que você consiga não só pensar melhor, como vibrar melhor e assim fazer com que as pessoas e com que tudo chegue até você. Então, vamos lá. O que acaba acontecendo? Nós não conseguimos estabelecer limites porque a gente tem várias crenças que foram nos passadas. Então, se eu falar o que eu quero, eu vou afastar as pessoas não vão me amar, eu não vou ser uma pessoa agradável. Enfim, tem várias situações que fazem com que a gente não consiga estabelecer esses limites. Só que depois vem o quê? Poxa, ninguém me respeita como eu gostaria, ninguém me valoriza como eu gostaria. E aí o grande problema é você achar que esta validação externa é mais importante do que a sua validação interna. E isso é muito comum. Então, o que a gente precisa fazer para ter esta validação? A primeira coisa que nós precisamos entender é que como nós estamos sentindo é como nós estamos atraindo tudo no mundo, no universo, e ele responde pela lei da vibração exatamente como nós estamos vibrando. Portanto, se você não estiver vibrando que você vale bastante, que as suas necessidades são legítimas, você vai ficar sempre se diminuindo, sempre dizendo sim, quando na verdade você queria dizer não. Sim para o outro e não para si. E isso faz o quê? Faz com que você adoeça. E eu falo isso com propriedade de uma pessoa que tinha doença de Crohn, uma doença crônica psicossomática, que hoje ela está inativa em remissão, quando eu entendi e mudei a minha maneira de pensar. Portanto, se você quer saber estabelecer limites de forma amorosa e coerente, primeiro você precisa vibrar nisso. Primeiro, nós precisamos trabalhar aqui várias questões, não só de autoestima, não só de elevar a autoestima, mas elevar o autovalor. Porque quando você se valoriza, você vai colocar para os outros que você não só merece, como aquilo se torna algo natural para a pessoa te tratar da forma como você deseja. Portanto, é muito importante que a gente consiga estabelecer esses limites, mas com amorosidade. Então, até como você está pensando, por exemplo, porque eu vou chegar lá e vou falar isso. Quem nunca aqui, né, treinou na frente do espelho o que ia falar? Só que não é isso que modifica o tratamento. O que vai modificar é como você está sentindo. Então, antes de qualquer coisa que você fale, você precisa sentir que você tem valor, que você é amada e que você não depende daquela pessoa. Mas é meu filho, é minha filha, não importa. Quando a gente tá nessa dependência emocional, a gente acaba tendo muita dificuldade de colocar esses limites. Outro ponto fundamental é você falar quais são as suas necessidades. Nós mulheres, né, normalmente o que a gente faz? A gente fica em silêncio. Não nos agrada aquilo, a gente se cala. E isso é uma reação natural da nossa amígdala cerebral, porque o que faz? A gente, quando está sendo atacada ou se sente ameaçada, a gente ataca ou foge. Se for algumas pessoas, a gente simplesmente ataca, como filhos e coisas. Mas quando é um parceiro, quando é um chefe, normalmente a gente foge e se cala. E o grande erro é permanecer ali.
tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, naquele momento, entender aquilo que nós estamos sentindo e eu vou verbalizar. Só que quando eu verbalizar, eu tenho que verbalizar numa boa. Eu tenho que verbalizar já me sentindo bem. Porque se eu verbalizo na raiva, naquela emoção de que eu tenho que ficar calada, normalmente eu vou continuar a ser pior tratada ainda. Então, aqui, o mais importante é nós entendermos o nosso diálogo interno, que é o que eu chamo, né? Que é essa voz que fica o tempo todo dizendo pra gente que a gente não é merecedora, que a gente tá fazendo, que a gente tá querendo demais. E se você não faz isso, você vai continuar e vai trazer muita sensação de ingratidão. Então, você vai pensar, poxa, eu dou demais e recebo de menos. E isso acontece por quê? Porque você ainda sente que você tem que ceder, você tem que estar fazendo tudo para ser amada. E não é assim que funciona, tá? Então, existem técnicas de controle mental. Aqui eu já trouxe algumas dicas que você pode começar a perceber e ver como você está vibrando. Quando você modifica isso, automaticamente tudo modifica, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, compartilha com quem ainda tá nessa vida de, eu tenho medo de ser eu mesma, eu tenho medo de estabelecer os meus limites, e também já se inscreva no canal para você receber todas as nossas novidades. Gratidão, um grande beijo e até a próxima!